bloco de múltiplas perguntas, assim. Nós vimos, então, que é possível a gente fazer... que a agricultura orgânica traz para a gente uma maior diversidade, uma maior adaptação do nosso campo às nossas necessidades, não só uma adaptação econômica, né, mas uma adaptação da nossa vida mesmo. E aí eu queria trazer novamente a perspectiva do Covid-19, do coronavírus, que o que tem mostrado para a nossa sociedade, no mundo inteiro, e aqui no Brasil também, é uma necessidade de uma regionalização maior, né? Uma necessidade de você ter mercados mais próximos, ou o mercado produtor mais próximo do mercado consumidor. Se nós não encontrarmos uma vacina, enquanto nós não encontrarmos uma vacina, uma relação comercial tende a ter essa direção, ou seja, uma direção de uma relação comercial mais próxima, porque essas relações comerciais muito distantes vão ser prejudicadas pelas inúmeras barreiras sanitárias que vão existir nas diferentes localidades. Então, pode ser que o Teresópolis esteja conseguindo ir bem em relação ao controle do Covid, que atualmente, infelizmente, não é uma verdade, tá? Eu estou só fazendo uma ilação. Porém, o Rio de Janeiro está indo mal e eles podem interromper o fornecimento. Então, essas relações comerciais tendem a ser essas relações comerciais de longa distância. Estou falando uma de perto, né? Mas essas relações comerciais de longa distância tendem a ficar mais frágeis e a tendência maior, o que várias pessoas têm pensado, é uma forma de você localizar melhor a sua produção. Então, tendo isso em vista, eu queria ver se nesse último bloco a gente conseguia falar um pouco mais sobre... desculpa, deixa eu adicionar também uma outra informação. Também está entrando na cultura das políticas públicas a necessidade de você ter o Estado intervindo sobre a vida de pessoas, principalmente as miseráveis e que muito precisam de ajuda. Porque elas saírem para procurar trabalho hoje é você realmente aumentar a disseminação e aumentar todos os problemas. Então, o isolamento social acaba empurrando para que o Estado tenha que, de fato, fazer o seu papel de manter essas pessoas vivas, né? Então, acho que tem um potencial em Teresópolis da gente poder ter a intervenção do Estado e ter a necessidade de produção alimentar para casar comida da nossa população e para casar com compra governamental. Acho que essas coisas estão se misturando. Então, eu queria fazer essa última rodada nesse sentido de perguntar para vocês o que vocês acham que o Estado, de fato, no caso aqui o município, como poderia incentivar a nossa conversão, né, de uma certa forma, pelo menos de uma agricultura que vende só folhagem para uma agricultura, pelo menos de subsistência, e, quiçá, uma agricultura orgânica também, como a gente viu, dá maior emprego. Então, como que o Estado pode interferir nesse tipo de planejamento e, na prática, quais os passos que a gente poderia dar? Por exemplo, se nós pensarmos em estar alimentando 100 famílias daqui a 3 meses, o que a gente pode plantar agora, por exemplo, para poder colher daqui a 3 meses? Ou, não, isso é impossível, esse plano, o mínimo que nós podemos fazer é em 6 meses. Então, se puder rechear a gente com as vossas avaliações e números, a gente agradece bastante. Vamos continuar pela Ana, por favor, Ana. Suas considerações. Tá bom. Uma coisa que nós sempre temos falado dentro da agricultura orgânica é favorecer o que são os circuitos curtos, né? A venda local, as feiras, que até cria um tipo de relacionamento de confiança entre o consumidor e o produtor. Ele sabe aonde isso foi plantado, se ele quiser, ele até visita o lugar onde isso foi plantado. Também por causa dos combustíveis fósseis, né? É muito melhor que seja algo local. Mas eu acho que ali, no fundo, tem também um problema
de distribuição da terra. Sim. Assim, é muito ingênuo pensar assim, bom, simplesmente as pessoas têm que ir e plantar. Mas isso não é real. Os jovens, principalmente, nós vemos muitas vezes isso no nosso grupo de agricultores. Os jovens não conseguem acceder a comprar um pedaço de terra para eles plantarem. Então, a distribuição da terra, como isso vai ser organizado, é fundamental. Por isso, assim, insisto que as soluções são individuais, necessita ter uma consciência e uma determinação do ser humano, necessita ter os incentivos, como o Beto falou, dar um valor maior para o que significa morar no campo, e nesse sentido, a cidade tem recebido muitos novos rurais, pessoas que estão deixando a vida na cidade e vêm para aqui, mas também é uma questão social, né? Necessita ter um incentivo para que esse jovem possa ir para a terra e plantar. Ele precisa ter um meio de subsistência. Sim. Feliz, Ana. Isso aí, Ana, eu acho... Vou entrar direto, tá, Rodrigo? Vou aproveitar a deixa da Ana. Hein? Por favor. Aproveitar. Tá, porque eu acho que essa questão aí do acesso à terra, muito bem lembrado, que nós temos que encontrar caminhos, né, de mudar a propriedade da terra, né? Nós temos no grupo lá um produtor, lá, o Hugo, que tem uma terra lá em São José, então eles estão criando uma associação para poder ocupar uma área grande ali e as pessoas irem chegando e fazendo parte, sendo que elas têm uma área pessoal ali, mas fazem parte de um trabalho grupal, né? Então, a gente criar, assim, vamos dizer, formas de organização, né? Ao mesmo tempo pressionar os proprietários agrícolas para entrar em forçar o uso da terra, né? Forçar, assim, desestimular o latifúndio, né? Então, isso tem também uma ação, um espaço de política pública muito importante nisso aí. Delicado, mas tem que ser constante, no sentido de abrir possibilidade das pessoas terem, não a propriedade, mas pelo menos não, o essencial, o direito de estar vivendo num lugar, numa terra com estabilidade enquanto trabalham, não para ter a terra como patrimônio para venda futura, mas como um espaço de trabalho em que ali a terra como coisa pública, né? Como um espaço público para ser... Isso precisa ser trabalhado, né? Porque hoje, se nós formos ver dentro do município, nós temos muita terra ociosa, mas muita terra ociosa. Mas com proprietário. Então, nós temos bastante espaço para ocupar populações, assim. Temos bastante espaço. Isso é ótimo, né? A gente tem que procurar um caminho de trabalhar políticas públicas nisso aí, né? Deixa eu só perguntar, essas terras que você se refere são terras ociosas, mas com proprietários, né? Não são terras públicas, são terras com proprietários que não estão fazendo uso para agricultura. A terra devoluta praticamente não existe, né? Seria uma terra da União, uma terra do Estado, isso não existe. A terra praticamente é toda em mãos particulares, mas muita terra ociosa, porque você criou um modelo de alto uso de capital
e que depende e que não tem atrativo nenhum para espaços sociais que são são de segunda categoria. Estrada ruim, educação ruim, não tem acesso à cultura, ou seja, né, é uma condição inferior ao que a pessoa na cidade, mesmo morando num bairro mais pobre, tem mais acesso do que uma pessoa no interior, né? Saúde, né? Transporte, né? Então, isso, e mais uma política de acesso à terra, você tem um potencial de aumentar a população do interior enorme, muito grande mesmo. Pô, sensacional. Quer falar mais alguma coisa? Trabalhar nisso aí. Vamos. Até para falar. Eu vou partir para as considerações finais. Então, bom, eu queria agradecer a vocês. Vou passar agora a palavra para as considerações finais, se cada um de vocês quiser falar mais alguma coisa. Vimos que é preciso a gente ter essa mudança de mentalidade, abrange a questão rural em vários níveis, né? Desde a questão cultural, de fato, do interior, de valorização, até a gente fazer uma discussão sobre quem é o dono da terra, como é que se utiliza essa terra, mas nós temos um espaço agora que é um espaço dado por essa crise, essa necessidade da gente alimentar as pessoas de uma forma que antes não estava dada. Bom, por favor, vocês querem fazer algumas considerações finais? Ana e depois Beto. Só umas palavrinhas assim para dizer que como eu estou vivendo essa quarentena, eu estou sentindo que é uma oportunidade para tomar consciência de como nós estamos levando nossa vida com nossos semelhantes. Está sendo muito bom pela possibilidade dessas novas tecnologias, de participar de palestras e lives, tudo isso está sendo muito positivo. Claro que eu sinto muita falta de encontrar os amigos e abraçar eles, e espero que a feira orgânica volte a funcionar ao máximo. Não posso dizer o antes possível, assim, quando chegar o momento em que nós estejamos nesse momento prontos para ter dado esse passo, essa mudança que precisamos fazer. Só isso. Obrigada, Rodrigo, pela oportunidade de poder conversar isso com vocês. Valeu. Pois não, Alberto. Obrigado, Ana. Então, eu queria tocar numa coisa, um pontinho assim que eu acho importantíssimo, que é a questão do lixo, né? Eu acho uma coisa tão central dentro de toda a vida do município, né? É um absurdo tão grande aquele lixão do Fischer lá, porque aquilo tudo é riqueza, né? Então, quando você fala em emprego, aquilo ali tem um potencial de gerar emprego muito importante, né? A matéria orgânica toda para compostagem, né? Em vez de você importar matéria orgânica de outras regiões, como hoje vem todo esse material usado na produção de mudas, por exemplo, é feito de matéria orgânica. É tudo importado. Pô, que isso. E você aqui se dá o trabalho de misturar com plástico para poluir tudo, né? Virar uma poluição. Então, uma fonte de emprego, uma fonte de materiais, né? Ali grandes, todas essas podas que são feitas no município. O município tem muita poda de árvore, poda na cidade. Tudo isso vira material agrícola, adubo, né? Então, uma coisa simplesmente desperdiçada, simplesmente, que só tem efeito negativo, né? Então, são coisas assim. Deixa eu ver o que mais eu tinha anotado aqui. A questão da água, né? A questão da água, que também tão desprezada, a problemática da água, né? E vai nos custar tão caro isso, né? Vai nos custar caro, sofrimento aí e de grandes estiagens, né? Porque quando diminui o volume d'água, a poluição se concentra. Então a poluição se torna mais grave, mais problemática, né?
porque a poluição não diminui. Quando diminui a água, a poluição concentra, né? Aumenta. Então, tudo isso vai se tornar tão problemático e a gente vê pouca sensibilidade. Eu vejo pouca sensibilidade. Vamos continuar levando isso nos conselhos e falando. E, por último, o espaço para a agricultura familiar se colocar dentro da cidade, o espaço urbano, que eu quero dizer, cidade. Então, vir aqui e mostrar seu trabalho, apresentar seu trabalho para a população, para quem vem de fora, né? Hoje nós somos colocados aí, nós temos um lugar maravilhoso lá, do qual nós somos poceiros, né? Ocupamos ali de forma não muito reconhecida, né? Mas por que não toda a agricultura familiar ter acesso a um lugar nobre, realmente bonito, né? Mostrar isso tudo é fator de valorização. Né? Então, são esses passos que a gente o município pode dar, que vão crescer, que as coisas vão crescer, vão se desenvolver. Nós temos, né, Ana, a nossa experiência com a nossa feirinha, né? Começou tão pequenininha e hoje tem uma expressão tão bonita, e nós vivenciamos feiras muito lindas ali, em diversidade de produto, em presença humana ali, né, em cultura, né? Então, quando você abre, você está no caminho certo, a coisa por si só vai se desenvolvendo. Então, são esses passos que a gente precisa apontar aqui no município, né? Então, não tão apontados, né? E eu acho que a nossa crise atual é bem propícia a isso. E muito obrigado por estar colocando essa oportunidade de colocar esses pontos de vista, esses sentimentos assim, aqui nessa conversa tão agradável. Nossa, o canal Bugio que tem. Obrigado, Ana. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. A gente que tem o prazer de receber vocês. Geralmente, nas considerações finais, a gente costuma fechar um ponto, só que o Beto inverteu, né? Ele abriu para 20 pontos, cada um mais importante que o outro. Cada ponto desse, do lixo, da água, do resíduo orgânico reciclável, a expressão cultural, cada ponto desse merece um programa inteiro sobre isso. Ainda vai faltar tempo para a gente falar. Espero que vocês retornem aqui novamente. Foi um prazer chegar em Teresópolis. Vamos, porque realmente isso é um aspecto muito importante, sabe? Da gente ver que não é a gente pegar apenas o produto, não, mas é tentar pegar e misturar a alma humana, né? A alma humana que está vivendo, olhando para o campo e produzindo o campo. Eu acho que é isso que a feirinha traz, né? Ela não traz só um tomate orgânico, ela traz também a costura, o artesanato, o modo de ser da pessoa, e essa mistura eu acho que ela é sensacional, é isso que faz a vida, na verdade. Então, obrigado, Ana, obrigado, Beto, obrigado a você que assistiu a mais essa produção do canal Bugio, uma produção do pessoal de Teresópolis, e espero que nós três estejamos novamente conversando em breve. Tá ok? Tudo de bom. Obrigado. Namastê. Valeu, gente.